Toda vez que se fala em educação, a gente está falando primeiro com quem, para quem, sobre o quem. E a gente ainda está muito mirando em reproduzir modelos que a gente se acostumou quando eu era aluno. A palavra-chave aí é autonomia mais disciplina. É que a gente trabalhe muito mais o que é o aprender do que necessariamente o que é estudar. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amiguinhos que sentiram falta do Pateta e do Mickey aqui com vocês. Eu sei que a saudade é grande, mas a gente volta depois do quê, Tório? De 2 meses sem aparecer? Acho que, foi isso? lá, uns 45 dias. Eduardo, a gente tem um negócio muito forte que é a frequência, cara. Tipo assim, a gente é rigorosíssimo na frequência, A sacou? consistência. Mas você acha que isso é um acaso? A gente tem lido muito sobre ferramentas de engajamento e essa saudade que você ficou da gente é proposital. Porque eu Claro tenho que certeza que o engajamento até o fim desse podcast vai ser incrível. Hoje, eu não sei nem se a gente tem roupa para usar para estar nesse podcast, porque, assim, você que tem Cara, olha um a estante filho... do cara, Daniel, sério. Não. Olha a Espera aí, estante do ainda cara nem atrás, cheguei nesse sério. ponto. Você que tem um filho entre 15 e 19 anos, provavelmente, se você mostrar a foto desse rapaz aqui para ele, ou para ela, você verá que temos o Mickey Mouse na sala hoje. O Mickey Mouse da geração Z. É isso aí, meus amiguinhos. O homem que ajudou a geração Z a aprender a estudar e mudou a vida de muitos deles. E, inclusive, organiza os seus livros por cores, o que é muito bom e muito Não, maneiro. cara, tô surreal achando a estante dele, cara. Senhoras e senhores, Eduardo Valadares, o mago do aprendizado no Brasil e no mundo, hein? Palestrante do SXSW, não é, Eu vi. Valadares? Por Pois 2 Brasil. vezes, 17 e 19, isso aí. Queria agradecer aí antes de mais nada, os nossos patrocinadores, né? A Coca-Cola, a Unilever, Nespresso, que está patrocinando a Nike, e dizer que, graças a esse patrocínio, a gente consegue trazer talentos como o Valadares aqui para estar com vocês. Muito bom, muito bom. Pedrino, Tório, muito obrigado pelo convite. Feliz demais de estar aqui falando com vocês. Estou aqui aberto aí às perguntas para a gente trocar legal. Então, para todo mundo que está acompanhando esse podcast, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Adorei, Pedrino, que você me apresentou como esse rapaz, então me coloco aqui na situação de ser uma pessoa aí realmente... Mas quem tem a barba mais branca? Eu ou você? Vamos ver. Pois Acho que sou eu, cara. Acho que sou eu. Você ainda tem um bigode preto ainda, cara. E olha só, lembrando o princípio do nosso podcast, você pode sentar no seu vaso sanitário agora e a gente vai começar esse papo até você terminar. O podcast terminou, salvo se você tiver com uma grande diarreia, não é mesmo? Exatamente. Vamos nessa? Valadares, eu tenho a primeira, Tório, pode esperar. A primeira é: qual é a tua visão sobre a educação hoje, o que está sendo oferecido no Brasil versus 20 anos atrás? Melhoramos, Perfeito. pioramos e qual é o impacto disso na sociedade? Claro que essa é uma pergunta super ampla, né? Eu penso assim, toda vez que se fala em educação, a gente está falando primeiro com quem, para quem, sobre o quem, né? Então, é muito importante diferenciar educação pública, privada, educação para os mais ou menos favorecidos, favorecidas. Nessa hora, a gente tem que saber articular muito bem também com qual universo a gente está conversando. A minha experiência veio do ensino privado. Eu fui professor de escola particular, ainda que eu tivesse sido aluno de universidade pública. Eu fui professor de escola, de cursinho pré-vestibular no âmbito particular, ainda que também tivesse preparado muito aluno, muito aluna para as universidades públicas. Eu trabalhei 16 anos muito focado nessa classe média alta que estava estudando para ingressar numa universidade pública. E depois comecei a trabalhar com um público mais desfavorecido, aquela galera que é a primeira pessoa da família a ingressar numa universidade. Dito isso, o que eu penso sobre a educação? A educação ela trabalha muito com um viés, na minha opinião, sobre era industrial, sobre século XX. E a gente já está aí em 2022, terceira década do século XXI, e a gente ainda está muito mirando em reproduzir modelos que a gente se acostumou quando eu era aluno. E na velocidade... Cara, mas cortando um pouquinho, você não acha que na pandemia acelerou isso um pouco? A pandemia é super ruim, não teve nada de bom, vamos deixar muito claro, né? Mas ela acelerou 50 anos o processo de educação, não é? Acelerou para quem, de novo, né, Tório? Eu acho que acelerou sim, para grandes sistemas, para grandes universidades, para instituições que, de fato, têm
uma maneira de abordar essa educação de um jeito diferente. Mas eu também sou professor e lido com muitas professoras e professores em palestras, em treinamentos, em mentorias. E muita gente também, Tório, com a pandemia, ficou relativamente perdida. Tá, Sim. peraí, como é que eu dou uma videoaula? Então É. que vim do cenário offline presencial, fui para o mundo virtual, eu reconheço um privilégio de entender como é que eu olho para a câmera e dou uma aula. Como é que eu Sim. acompanho o fluxo de conversa dos alunos, das alunas num chat, né? Como é que eu preparo uma aula mais moderna para esse Sim. momento de hoje, que implica mais interação, mais conversa? Então, eu tenho uma irmã professora da rede pública. A minha irmã não tem a instrumentalização que eu acabei adquirindo ao longo da minha carreira, né? Mas a abordagem que eu acho é que quebrou esse padrão, penso eu. É lógico, não é no primeiro momento não foi para todo mundo e nem sei se vai ser no curto prazo, mas pelo menos quebrou esse padrão de que eu tinha que ir lá fazer aquilo, estudar daquele jeito. E aí acho que em cima de um pouco do que você fala, cortando mesmo, né, sacaneando o convidado, né, mas da questão da disciplina, da questão Sim, de você, de autoaprendizagem, eu não sei se a palavra correta é autocontrole ou o que seja, mas você aprender a se disciplinar, de que você tem aquele tempo, de que aquilo tem que estar isolado, de que nesse momento você não está assistindo uma oratória e você tem que, de alguma maneira, interagir com isso. E penso que este ganho ele aconteceu, é lógico, para, sei lá, quando a gente olha 40 milhões de brasileiros que fazem ensino básico, 4 milhões estão no ensino privado, mas o restante não está. Então, aconteceu para um grupo menor, que foi jogado nisso, isso aconteceu, mas infelizmente você tem, igual você falou, 35 milhões de pessoas que ficaram 1 ano e meio sem aula. mas Porque não assim, tem o Tório, básico. voltando até aquela primeira pergunta clássica do Pedrino, como é que eu enxergo a educação hoje? E te respondendo agora, eu ainda enxergo que a gente ainda está, na maioria, isso não é uma totalidade, é a maioria, muito ainda acostumado a olhar a educação da mesma forma que a gente via como se estuda, como se aprende, da década de 80, 90 para cá. Claro que Tá. isso merece uma problematização muito maior, mas assim, pegando bem o gancho que você trouxe sobre a autonomia, acho que a palavra-chave aí é autonomia mais disciplina. A gente não ensina uma aluna, um aluno a como estudar sozinho, né? A gente trabalha muito com o nível da obediência. A professora disse que eu tenho que fazer isso aqui. Já fiz, está ótimo. E paro ali nas 10 páginas que o professor disse que eu tinha que ler. O lance todo que eu enxergo hoje é essa migração para o mercado de trabalho. Eu não trabalho só, eu, Eduardo Valadares, com um plano de como se estuda, como se aprende, mas também como é que eu levo isso para o ambiente A do vida. mercado de trabalho. O Tório, Pedrino, na boa, sabe o que eu enxergo? Eu acho que está todo mundo no mesmo balde. Eu que já fiquei um pouco mais sênior, 44 anos, já estou na praia uns 23, 24 trabalhando, eu enxergo que existe o mesmo problema de autonomia. Falta autonomia quando a gente está ali na fase escolar tradicional. Quero deixar Sim, isso bem claro. sim. Dos nossos 6, 7 aninhos até os nossos 17, 18, 19, aquela fase mais colegial. Mas aí, quando a gente migra para a faculdade, para a universidade, é a mesma coisa. Mesma Sabe o que coisa. eu vejo, Tório Pedrino? Os alunos, as alunas não sabem. O que eu estudo, professor? É o primeiro período da faculdade. Ué, tá aí no texto. Tá, mas o É, que cai na prova? É sempre essa é. pergunta início de período. Aí ela começa a estudar, o garoto começa a estudar ali. Ah, agora eu já sei que pode cair tudo de tudo. Eu tenho que ampliar também minha visão. Não é só o que está no texto, não é só o que está no livro. Aí você vai para o mercado de trabalho, é a mesma coisa. No mercado de trabalho, o que a minha gestora disse que eu tenho que fazer hoje? Então, o meu campo é muito o que eu chamo de aprendizagem autodirigida. A aprendizagem autodirigida não é você sair fazendo o que bem entender, não, Tório, Pedrinho. A aprendizagem autodirigida, ela trabalha muito com esse campo da disciplina, da autonomia. Peraí, será que eu consigo aprender com outras pessoas também, além de só com a professora ou com o professor? Será que eu consigo aprender com um grupo de estudos, formando uma rede? Será que eu consigo aprender com as minhas experiências? E aí, acho que é muito bom pontuar aqui, eu vou acabar minha resposta nessa colocação, o que é aprender, o que é estudar. Será que isso que a gente está fazendo aqui não é um mecanismo de aprendizagem? Claro que é.
Por que as pessoas batem nessa tecla, como tem aqui atrás de mim livros, só posso aprender por meio de livros se eu estiver estudando? Não, eu aprendo com podcast, eu aprendo com uma música, eu aprendo com uma Sim. situação, eu aprendo com uma reunião. Aprender, Pedrinho, Tório, na minha colocação, é tudo aquilo que já existe dentro de você e você manifesta colocando para fora. Não é só o gesto de colocar para dentro. É você explicitar isso de uma maneira colocando para fora. Isso é aprender. Então, minha tecla é que a gente trabalhe muito mais o que é o aprender do que necessariamente o que é estudar. Pedrino, nossa educação só vai mudar quando a gente bater mais na tecla do que é aprender e não necessariamente do que é estudar. Fechei, Tório. Não, só completando o que você falou, eu e o Daniel tivemos em Helsinki 19, antes de pandemia ainda. E o Daniel estava numa reunião e eu pude visitar uma escola pública. Lá, porque, puxa, a escola finlandesa é a melhor escola do mundo, aquela história toda, foi lá, né? E a coisa que mais me impressionou na escola é que os alunos, eles faziam a comida, eles lavavam a roupa, eles lavavam as coisas, e aí eu, inocentemente, né, burro e besta, fui perguntar, puxa, mas por quê? Ela falou assim, só para aprender autonomia, ele não depender do outro. Então, desde criança, com 7, 8 anos, acho que 7 não, mas acho que a partir dos 9, 10 anos de idade, ela já começa a fazer o lanche, ela já começa a fazer as coisas, mas lavar a roupa da escola, mas para aprender autonomia, né? E aí, de novo, a gente vê naquele raciocínio que você falou, não é para todo mundo, cara, mas quando a gente pega a elite brasileira, cara, tem empregado a vida inteira, tem todo mundo que faz tudo, tem todo mundo que entrega tudo na mão, você pegar um cara e deixa o ganhar dele, não vai dar conta. Exato. Né? Porque toda a vida ele teve tudo na mão. Né? Mas sabe o que eu penso, Tório, Pedrino, desse papo de disciplina e autonomia? Sabe o que isso pode vir a desmembrar? Que hoje a gente tem uma dificuldade muito grande em conduzir? É a coisa do erro. Quando você conversa com educadora, a gente fala muito sobre os 4 E's da aprendizagem. Que para você aprender, você precisa ensinar, estudar, experimentar, exemplificar. Muita gente bate nesses 4 E's da aprendizagem. Eu concordo, óbvio, mas eu acrescentaria um 5º E, que vem do criar. Que não é bem um E, que é o criar, mas que vai gerar um 5º E, que é o errar. A gente só erra quando a gente cria. Então, a gente hoje está numa discussão do empreendedorismo, do mundo moderno que você tem que fazer e acontecer, mas a gente não estimula na hora de ensinar o aprender, a gente não estimula o criar para errar. Lidar com a possibilidade do erro, lidar com a possibilidade do fracasso, lidar com a possibilidade da frustração. Puxa, achei que aprender era tão simples. Não, aprender não é simples não, fera. Aprender é difícil pra cacete. Aprender implica método, processo, disciplina, foco, concentração. E isso talvez as escolas estejam muito mais focadas, e aí agora estou sendo mais grosseiro e generalista, em ensinar fórmulas, padrões, para se passar numa prova, que necessariamente ensinar alguém a aprender do zero, a lidar com as situações cotidianas da vida. É o que hoje o mercado fala muito de soft skills e hard skills. Sim. Então, grosseiramente falando, claro. Mas eu enxergo que a educação ela precisa mudar muito para esse campo, uma educação mais prática, mais afetiva, uma educação mais emocional. Não à toa, Tório, Pedrino, a gente está aí com altas estatísticas de pessoas lidando, dificuldade em lidar, né, com o medo, com os desafios, com as situações da vida. Isso gera um problema enorme de saúde mental, de ansiedade, depressão, etc. Valad, pegando esse gancho, e aí para você dar uma polemizada aqui, provavelmente quem está ouvindo a gente acaba sendo gestor direto ou indiretamente por centenas de milhares de professores todos os dias. Qual é o maior erro que um professor comete hoje nas salas de aula brasileiras? Ah, legal, boa pergunta. Eu penso que o maior erro hoje é repetir o modelo. Você botou o cara para falar mal de professor. Exato. Pedrinho, só me ferrando. É repetir erros, é repetir modelos. Desculpa. O maior erro é repetir modelos de gerações passadas. Eu sou estudioso de gerações. Então, a gente veio lá, desde que começou a definir, categorizar as gerações, Baby Boomer, geração X, geração Y, geração Z, geração Alpha. Eu estou ali na transição da geração X para Y. O que aconteceu na minha época no mundo?
Porra, um monte de coisa. Queda do Muro de Berlim, já estava respirando ali o finzinho da Segunda Guerra Mundial, eu sou de 77, mas no Brasil, época de ditadura, eu pego ali o iniciozinho da internet, então eu sou uma geração que vejo muitas transformações. Mas assim, deixa eu bater numa tecla aqui que é muito importante. O principal erro do professor, da professora, é não reconhecer por muitas vezes que a geração atual também está vindo de altas mudanças e de altas complexidades. Será que eu vou ensinar do mesmo jeito que eu aprendi? Então, eu penso que um grande erro assim, core, um erro assim, padrão, é eu não estar aberto também a aprender com quem é mais nova, com quem é mais novo que eu. Pedrino, Tório, eu faço um exercício constante, vou repetir de propósito, eu tenho 44 anos, eu gosto das redes sociais, eu gosto do mundo da tecnologia. Mas ainda que eu não gostasse, eu me sinto na obrigação de... Qual foi o último aplicativo aí que surgiu que a garotada está usando? Por onde a galera está conversando? Hoje a galera usa muito, por exemplo, o WhatsApp, o Telegram, mas também usa muito Discord. O que é o aplicativo Discord? Pô, é uma fusão de um com o outro. Tal. Por que eles gostam desse ambiente? O que tem lá de diferente? O que o TikTok tem que é diferente do Instagram? Eu posso não necessariamente querer usar, mas eu posso querer entender quem está lá, por que está lá, para que está lá. E aí é que tá. Não quero dizer que a gente tem que aceitar as imposições. Ah, você está me dizendo que eu tenho que gostar de... Não. Mas o maior erro da sala de aula, Pedrinho, é eu me afastar. Eu via meus professores e minhas professoras também muito distantes da minha realidade lá na década de 90. Eles estavam com os pés ainda muito fincados em 70. Então, eu sempre vi essa crítica às gerações. A gente quer ficar com os pés fincados na geração em que a gente nasceu. Sim. E a gente não quer interrelacionar. Essa interrelação entre gerações, para mim, ela resolve muitas questões, inclusive no próprio ambiente de trabalho, entendeu? Claro. Valad, nós implementamos aqui no podcast uma pergunta do telefone vermelho, tá? São os nossos ouvintes que mandaram perguntas aí por cartas, telegramas, né? E a pergunta que eu quero te fazer é: se você hoje estivesse na posição de ministro da Educação, e meu sonho é que um dia um ministro tenha a tua qualificação mesmo, seja você, e especificamente sobre o assunto de cotas. O que você acha sobre cotas e se você fosse ministro, o que você faria para ser diferente? Claro, eu sou super a favor das cotas, mas, ao mesmo tempo, penso que falta ainda mais diálogo e mais implementação das medidas alternativas de maneira verdadeira e não maneira paliativa, né? Então, repetindo, sou a favor das cotas e o que eu faria? Eu não só implementaria a ação afirmativa das cotas, mas eu também criaria outros movimentos que inspirassem mudanças além das cotas, porque, a grosso modo, eu penso que só as cotas não resolvem, mas sem elas também a gente está andando cada vez mais para trás. Claro. Mas, Eduardo, olha só, eu sou super a favor das cotas, eu acho super correto. A única coisa que me incomoda, e aí pode ser ignorância minha, e eu não tenho medo de errar na hora de falar disso, é que assim, não teria que ter mais cota para cursos que dão uma mudança social maior? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você assim, a gente não... Beleza, tem uma cota lá, tá lá, 30% daquilo, mas ela acaba se concentrando em cursos de humanas, de formação, de filosofia. Então, por que a gente não aumenta a cota para engenharia? Por que a gente não aumenta a cota para medicina? Por que a gente não aumenta a cota para... Só nesses cursos. E, principalmente, eu acho que quando a gente fala de cota no Brasil, nós estamos falando de duas cotas. Racial e econômica, que ao mesmo tempo é uma. Ou seja, porque beleza, você vai... Cara, você vai na UFRJ, aí onde você formou, se você vai num campus de humanas, você vai ver um equilíbrio maior. Mas se você vai num campus de engenharia, se você vai num campus de medicina, você só vai ter branco. Concordo. E Zona Sul, entendeu? E aí você acaba mas aí, criando... Brincando com você, respeitosamente, mas falando sério, claro. Eu vou dar uma desconstruída na tua visão, dizendo o seguinte: eu acho que a gente ainda tem, até voltando para a primeira perguntona do Pedrino, eu não estou enrolando ninguém fazendo isso não, mas sabe qual é a grande mudança, Pedrino, que a gente precisa como ministro da Educação pensar? É desmistificar por que curso universitário precisa só trabalhar com determinadas carreiras
que são as mesmas vistas lá da década de 70. Então, Sim. Tório, voltando, eu ampliaria ainda muito mais sobre, não existem novas carreiras aí, não? Então vamos Sim. colocar cota para tudo? Vamos dizer para a galera que a galera pode ser designer, vamos mostrar para a galera que a galera pode ser desenvolvedora, programadora e... Isso não tem dúvida. Eu acho que programadores, beleza, mas o que às vezes, pelo menos estatística que eu li, e estatística no Brasil é muito ruim porque não se publica nada e tem um medo tremendo de publicar, principalmente as públicas, né? E a privada não publica mesmo porque não precisa, só as que são cotadas, mas no final, eu pegava USP Leste, cara, era um tipo, mas o tipo de curso era completamente diferente, entendeu? Então, assim, isso eu acho que a gente só vai ter, primeiro demora, mas a gente só vai ter um equilíbrio melhor quando a gente tiver, independente se for uma carreira velha ou nova, mas se tiver um equilíbrio para todo mundo, né? Com certeza. E aí depende, eu acho que programador é indiscutível, programador eu acho até que tem um equilíbrio. E estamos falando de mulher também. Vou pegar um outro exemplo, estou indo a Paris essa semana porque vai ter lá o Woman in Tech, uma organização que a gente ajuda lá, que a gente até trouxe a menina aqui no processo, que quer botar, cara, 5 milhões de mulheres em tecnologia, porque hoje, nesta década, a mulher em tecnologia é menor do que em 1960. Sim. A proporção. Entendeu? Então, você tem tudo isso. Porque eu lembro meu tempo de faculdade, eu sou mais velho que vocês, eu tenho 49, mas no meu tempo de faculdade, cara, engenharia não tinha uma mulher sequer. Né? Hoje, você já vai no curso, já tem 50-50. Sim, sim. Em alguns lugares até um pouco mais. Né? Mas esse equilíbrio é um negócio muito difícil. Aí eu vou te devolver para você, Pedrinho e Eduardo, assunto dessa semana, vocês são a favor de pagar a faculdade pública ou não? Os dois. Quer começar, Pedrinho? Fala você. Eu sou totalmente favorável ao pagamento de faculdade pública. Aí você vai falar assim, não, mas nós já pagamos impostos e nós devemos. Eu acho que da mesma maneira como a gente tem cota, as pessoas que têm renda e entram na universidade pública deveriam sim ser convidadas, não obrigadas a pagar de alguma maneira. Eu acho que tornar um pouco... Eu não acredito em meritocracia, né? Qualquer dia a gente pode falar sobre isso, mas dada a situação de uma pessoa que não tem renda e vai para a universidade pública, ela deveria ser financiada por pessoas que têm renda, então, naquela vaga. Se fosse vagas ilimitadas, obviamente eu não estaria falando isso, mas como são vagas limitadas, eu acho que pessoas que têm renda poderiam, de alguma maneira, financiar por alunos que não têm renda. E aí não necessariamente só no espaço físico, né, em material, em oportunidades para diminuir um pouco o ponto zero de partida entre uma pessoa que tem renda e outra que não tem. Perfeito, Pedrino. Ô, Tório, Pedrino, eu fui professor de redação há 23 anos. Parei de dar aula de redação no passado. Em redação, a gente ensina as pessoas a pensarem de diferentes métodos. Existe um método que é o método dialético, que vai falar sempre de uma visão que se contrapõe a uma outra tese, antítese, até se chegar a uma síntese. Eu não vou enrolar na minha resposta. Minha resposta final, minha síntese é: eu acabo sendo também, como o Pedrino trouxe, um pouco mais favorável a que desfavorável na hora de cobrar mensalidade. Porém, eu preciso só rapidamente relativizar aqui um ponto que é o seguinte. A gente precisa também voltar a entender algumas questões no Brasil. Tudo que se levanta opinião, a gente acaba enveredando, infelizmente, caráter ideológico e político. Mas se a gente colocar tudo no mesmo balde, se eu acabei de responder que eu sou a favor das cotas, e qual é o princípio das cotas? Existe uma desigualdade. Aristóteles criou o famoso princípio da desigualdade. Tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais. Dito isso... Caraca, Tora, a gente mandou um Aristóteles no podcast. Não, cara, eu não sei nem o que falar. Eu tô em dúvida agora. Olha só, agora sim a gente vai ficar 6 meses sem aparecer aqui, porque isso aqui vai dar audiência, cara. Sobre isso, a gente também então vai para outra tecla. Então, peraí, se eu preciso justificar que eu não tenho grana e por isso eu entro por uma outra porta pelas cotas, quando eu entro na universidade, se eu provo que eu tenho grana, minha família poderia, de uma certa maneira, custear, não totalmente, mas pelo menos parte daquele curso, eu vou pagar uma contribuição. Então, talvez eu nem chamasse de mensalidade, mas chamasse de uma contribuição mensal, porque eu posso oferecer um dado a mais. Resta saber
Eu sou da época que na saúde se cobrou a famosa CPMF, para a galera aqui um pouco mais nova que está ouvindo, Sim. contribuição provisória sobre movimentação financeira, que era para ser revertido na saúde. Da saúde. Eu também só gostaria de ver essa grana sendo investida em melhorias na educação. Mas respondendo a pergunta que eu fiz, eu acho o melhor modelo, indiscutivelmente, o da Colômbia. Eu acho que o que a Colômbia fez, porque a Colômbia ela tem de A a F, quando você faz o imposto de renda, então eles já sabem qual é a classificação que você tem. O F não paga, o E não paga, o F não paga, o D paga um pedaço, o C paga outro, e o A paga tudo. O A paga 100%, porque o A tem condição, a família dele é de uma condição diferente, porque senão você vai continuar, você deu aula em cursinho, você sabe muito bem disso, vai para uma faculdade de medicina pública, você não vai achar alguns tremendos gênios e lutadores e que quebraram o sistema. Mas quantos são? Né? A gente não pode tratar a regra como exceção como regra, entendeu? A gente fala, mas tem um fulano de tal. Cara, mas tem um, tem dois, tem 10, tem 100. Igual um país igual ao Brasil, se tiver 100 mil ainda é pouco. Né? Para a realidade que você tem que mudar. Então, mas tem 100 mil é pouco. É verdade. 1 milhão é pouco. Né? Para uma realidade, você tem que mudar de um país desse tamanho, com a desigualdade desse tamanho. Então, isso é uma... Então, eu acho que quem tem condição, se você tem condição no imposto de renda, tá lá, tá a declaração, você tem... Cara, você mora na zona sul do Rio de Janeiro, você vai, sua família tem 2 carros. Cara, por que você vai lá pro fundão, cidade de graça? Exatamente. Tá bom? Não tem o menor sentido. Né? E a mesma coisa todas as outras. Né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero fazer um contraponto aqui. Como é que o Valadares falou? Eu não consigo gravar essas coisas, Tese, antítese e síntese. Antítese e síntese. Ao mesmo tempo, eu acho que as universidades particulares deveriam financiar por capital próprio, não do governo, alunos de baixa renda nas suas instituições. Daniel, mas eu acho que o governo também tem que financiar. Sim, cara, mas... Não só privado. Eu acho assim, não mas existe eu também país acho no que a mundo privada se coloca que não muito tenha numa financiamento situação... público educacional. Concordo, mas deveria ter 3 agentes: um agente de financiamento público, um agente de financiamento privado, particular e o aluno financiando. Eu acho que a gente sabe disso. A meca fazer. do capitalismo mundial, Estados Unidos, 95% da base é financiada com dinheiro público. Exato. E, by the way, 95% da base, 22 milhões de estudantes, são financiados com dinheiro público, 100%. E o governo, inclusive, tem um olhar muito detalhado sobre a empregabilidade que as instituições causam na vida do aluno. Não é diploma e não é quantidade de aluno, não. Se esse curso não gera emprego, você não vai ter financiamento público. Lá tem, chama Gainful Employment, né, a lei. Mas, assim, mas o que eu acho fenomenal é que, poxa, você tem um financiamento público. Não existe país no mundo, não existe nenhum na história, em que não aumentou a taxa de cobertura dele, que é entre 18 e 24 anos, estudando ensino superior, que não fez isso em financiamento público. Porque o privado, Daniel, também acha que tem que fazer, mas sozinho ele não vai fazer. Se a gente não tiver uma política pública, voltando lá no ministro Eduardo Valadares, que a gente vai fazer campanha para ele no ano que vem. Né? Mas o ministro Valadares, se não tiver um financiamento público, não vai. Não vai. Porque você tem... Porque e é lógico que o Eduardo entende essa realidade muito melhor do que a gente, né? Isso até mesmo não descomplica, você lida com isso o tempo todo, né? Ou seja, não é só a faculdade, né? Você tem um transporte, você tem a comida, você tem material, ou seja, o impacto econômico para uma família, ela é muito grande, né? Você imagina, o transporte é caro, gente. Na posição que nós estamos hoje na vida, graças a Deus, isso não faz diferença. Mas uma família de baixa renda, de média renda, faz muita diferença. Alimentar fora de casa, isso tudo impacta muito na receita. E você ainda tem que pagar a faculdade ainda, é um negócio, para tirar mesmo da sociedade. Acho que esse é excludente. Excelente. Ministro, aproveitando, porque nossos ouvintes já estão levantando para lavar a mão, eu queria que você pudesse deixar aqui um recado sobre quase como se você sendo a voz dos alunos e, sei lá, você deve ter sido a pessoa que mais interagiu com o aluno que eu conheço na minha vida, né? O que o aluno pede hoje? O que a gente, como educadores e mantenedores de instituições de ensino, que a gente tem que começar a fazer que a gente não está fazendo para ajudar o aluno? Acho que, sobretudo,
meio clichê o que eu vou falar, mas acho que o elogio que você fez a mim, que é parar, sentar e ouvir, né? Quais são as suas principais dores e passar a acreditar mais nessa aluna, nesse aluno, do ponto de vista sugestão. Não é só ele reclamar e trazer o que precisa, mas também ele gerar a própria solução da coisa. A gente ainda traz muito essa noção, né, do jovenzinho, humilde, ignorante, que não sabe das coisas. Eu lido, Pedrino, Tori, hoje com uma geração de galera de 12, 13, 15 anos, ainda que eu não tenha sido mais professor dessa faixa etária, mas uma galera que está buscando solução para um monte de coisa. Vou dar um exemplo de uma garota fantástica chamada Catarina Xavier, criou um canal no YouTube no início da pandemia chamado Cat Mate. Ela pegou Cat de Catarina, Mate de matemática. Ela ama matemática, ainda é aluna do ensino fundamental. Ela criou um canal no YouTube para explicar o que é tangente, explicar o que é geometria, explicar o que é cosseno. Finalmente, Tora, a sua possibilidade de aprender sobre isso. Até hoje, nossa. Aí a gente fica com essa coisa, pessoal, de que o aluno ele quer reclamar e botar para fora. Não. Ele já está reclamando, ele já está solucionando, porque ele cansou de ficar esperando quem vai fazer por ele. Então, Pedrino, na boa, a gente precisa parar e sentar mais. Quer ver uma crítica muito pontual que eu tenho? Parece até deboche ou brincadeira ou informalidade, mas eu participo de muito evento de educação. Claro que a gente ouve as pessoas que têm o poder das decisões, mas a gente não escuta o jovem, cara. Eu não vou a um evento, praticamente, em que tem uma mesa ali de jovens que estão terminando a faculdade, estão entrando terminando o ensino médio e entrando na universidade. E aí, o que você está esperando do mundo? Vamos ouvir esses caras? Então, a gente tem um problema clássico, ao meu ver, que é resolver a educação sem conversar com a professora ou professor. Quer melhorar a sala de aula, mas a gente não conversa com o aluno, com a aluna. Quer melhorar as aulas, mas a gente não para conversar com o aluno no recreio, no intervalo. É uma arrogância, né? É sempre o estilo da arrogância. É o top-down. É o político que decide, o professor tem que, então, implementar. É o professor que decide, o aluno lá tem que fazer. Não existe o diálogo. Então, na boa, eu vejo que a sua pergunta lá inicial, a educação, o que precisa? Precisa disso, é de troca, é de conversa, de diálogo, mas um diálogo verdadeiro. Tá afim de me ouvir mesmo? Então senta aqui, professor. Sabe o que eu acho? Que você entra numa aula 50 minutos e só você pode falar. Quer saber? Por que a gente não pode, então, criar um PBL aqui? Você lança um tópico numa semana e 2, 3 semanas depois a nossa turma aqui discute, apresenta em grupos o que pensou, o que pesquisou, o que achou sozinho, e apresenta também para a turma, até para desenvolver outras habilidades. Então, o formato, Pedrino, Tório, o conteúdo, isso tudo precisa de mudança. E essas mudanças partem muito de quem está ali sentado, só ouvindo. Isso aqui é um deboche, só ouvindo. Tá bom. Né? Por que as nossas trocas e conversas e aulas não podem ser mais vistas desse ponto de vista? Interação, troca, contribuição. Mas aí, Pedrino, Tório, só para fechar essa resposta, a gente também precisa mudar lá em cima a cobrança, né? O sistema. Ainda é um sistema de necessariamente só avaliação. Eu não sou contra as avaliações, elas são fundamentais. Mas só um sistema que privilegia a avaliação e não privilegia isso que eu acabei de trazer, que inclusive pode ser uma forma de avaliar, né? Claro. Eu acho que é por aí. Muito bem. Cara, muito obrigado, Eduardo. Uma pena que esse tempo nosso é super curto todas as vezes, mas eu ficaria aqui 5 horas contigo. Daniel não, porque ele já está ansioso, já quer desligar, já está nervoso. Jamais. Eu queria, inclusive, dizer o seguinte, o Valadares, ele é professor da Faculdade Descomplica, mas ele é o professor do mundo. E se você que está ouvindo a gente um dia pensar em causar um alvoroço na sua escola, vai por mim, chame o Valadares, vocês vão a gente vai pôr o link do contato dele na descrição. Que eu acho a gente está cobrando 50% de revenue share. Sim, claro. Mas sério mesmo. Um beijo, Valade. Muito obrigado. Poxa, o tempo foi curto, infelizmente. Acho que a gente tem que seguir o padrão, mas eu ficaria aqui mais 5 horas conversando contigo. Eu que agradeço o seu convite, Tório, sucesso, Pedrino, parabéns aí por esse projeto do podcast. Para a galera que acompanhou até aqui, apareça aí nas redes sociais, faça contato e continue esse papo. Eu quero fazer um convite. Eu queria que você indicasse para a gente depois um aluno. Vamos gravar um dia um podcast com um aluno e pegar essa provocação do Valadares. Achei que vai ser muito maneiro. Vou terminar a gravação, vou mandar para você uma lista de 3 a 4 pessoas para você conversar. E a gente grava semana que vem, Daniel. Então
Então tá. Beijo. Muito bem. Tchau. Um beijo. Abraço, pessoal. Você que está ouvindo a gente, semana que vem significa daqui 3 meses, tá? Um beijo. Ou tchau. mais. Não, mentira. Semana que vem. Tchau.